Olá, pessoal. Começa mais um Criminal Simples Podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais e advogado. E eu sou Khalil Hashim, advogado criminalista e bacharelando em criminologia. Eu sou Geraldo Tadeu Jorge Filho, eu sou assessor do Tribunal de Justiça aqui na área criminal, eu sou formado em Direito pela Unicuritiba, sou especialista em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura e especialista em Ministério Público e Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério Público aqui do Paraná e também faço parte aí, junto com o Khalil, da primeira turma de graduação de Criminologia do Brasil. Maravilha, Geraldo. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado nosso convite para participar desse episódio do Criminal Simples Podcast. E hoje trouxemos um assunto que o Geraldo é um campo de estudo do Geraldo, que é o direito penal do inimigo. É um tema tão conhecido dos estudantes de direito e, ao mesmo tempo, tão polêmico. Então, confira esse tema muito interessante em mais um episódio do Criminal Simples Podcast. Bom, Geraldo, antes da gente começar a adentrar mais profundamente nesse assunto, você quer explicar um pouco para a gente o que é o direito penal do inimigo? Esse assunto que você tem pesquisado aí nos últimos anos? Fazer uma breve introdução. Bom, assim, é um tema que eu gosto muito de estudar. Se Deus quiser, eu vou fazer um mestrado ainda na área para aprofundar cada vez mais ainda as minhas pesquisas nisso. Tema bastante... E, assim, um pouco até negligenciado um pouco. Parece que falta um pouco um estudo mais aprofundado, mais nas fontes mesmo, por parte da academia. Ele é muito citado por muitos autores, mas parece que as pessoas não foram... elas até atribuem uma interpretação até mais além do que o próprio criador, né, da teoria, que é o Günther Jakob. Bom, a teoria é a seguinte, ela foi formulada por um penalista alemão, um dos grandes nomes do funcionalismo penal, um dos nomes mais influentes na atualidade de direito penal, ainda vivo, né, o professor Günther Jacobs, da Universidade de Bonn, né, juntamente com o Roxin, um dos grandes penalistas do momento. E a teoria, primeiramente, ela foi mencionada pelo Jacob em 1985, num seminário de penalistas que estava ocorrendo em Frankfurt, né, na Alemanha. E o Jacobs cunhou esse termo, mas ele não era uma teoria que ele propriamente defendia ainda. A maioria dos autores entende que ele estava apenas descrevendo uma realidade que ele observava naquele momento. Por quê? Eles estavam estudando crimes na legislação penal alemã que eles violavam o Estado, havia uma lesão prévia ao bem jurídico. Então, por que é? Para simplificar. O crime tem que ter você tem que exteriorizar o seu comportamento para que ele provoque alguma alteração no mundo fático, no mundo normativo. Só que algumas tipificações penais ocorre a lesão, ela é antecipada, ou seja, você tem uma criminalização prévia, como se fosse você criminaliza o perigo, né, prévio à violação do bem jurídico. Então, assim, eles estavam estudando exatamente isso, que não chegava a ter essa exteriorização do contato, que já havia uma intervenção penal antecipada. Então, o Jacob estava descrevendo isso, que ele estava observando tipos penais que eram atos preparatórios, ele estava observando isso, e ele estava descrevendo que, com o avanço da globalização, com a modernidade, estavam surgindo esses movimentos, esses novos paradigmas, essa nova forma de criminalização, de processos de criminalização. Já em 1999, né, 14 anos depois, o Jacob vem já com o conceito definitivo, já com a legitimação da teoria do direito penal do inimigo. Ele acreditava que, assim, as mudanças sociais, a modernidade o avanço foi tão drástico que não tem mais como voltar para o direito penal clássico que era antes, né? Então, assim, ele falou assim, ele entende que para enfrentar determinados tipos de criminalidade nós precisamos de um direito penal diferenciado, que seria esse direito penal do inimigo, em contrapartida ao direito penal clássico de ideais iluministas
todas as garantias, que seria o que ele denomina de direito penal do cidadão. Então, basicamente, o termo surgiu aí, nesse sujeito. Tem que lembrar o contexto histórico do Jacobs. Ele foi discípulo de Welzel, ele se formou e estudou também na época que houve aquele atentado terrorista da Olimpíada de Munique, se não me engano, acho que em 72. Então, assim, todo esse contexto histórico, né? E ele ganha força mesmo a partir dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, com o atentado de Madrid em 2004, que é no metrô de Madrid, né, se não me engano, e aí que a teoria, você vê um interesse maior por parte dos estudiosos nessa teoria tão polêmica. O Jacobs estava no paradigma do funcionalismo, né? Primeiro nós tivemos lá causalismo, neocantismo, finalismo, que é o do Welzel, que era o professor do Jacobs, e daí chegamos no funcionalismo, que é o Hoxin e o Jacob, né? O funcionalismo sistêmico é do Jacobs. O que significa isso? Houve um deslocamento do estudo do direito penal que não mais visava ao comportamento delitivo ou ao delinquente. Ele se dirigia o que importa para o direito penal seria a função que ele exerce na sociedade. O objeto do direito penal seria isso, estudar a função que ele pretende exercer, né? Como o próprio Hoxin cita, né, que a função do direito penal seria tutelar bens jurídicos. Isso, o Jacob ele faz uma forte crítica ao bem jurídico porque ele diz que não é todo bem que é... O Jacobs e o Hoxin têm uma certa rivalidade, assim, porque o Jacobs acredita que o bem jurídico seria a própria eficácia normativa, porque não é todo bem que ele é violado e ele causa um interesse no direito penal, e sim o que causa a intervenção. Por que o direito penal serve para quê? Ele serve para restaurar a vigência da norma. Por isso que quando você criminaliza uma conduta, no viés do funcionalismo do Jacob, você criminaliza não para proteger um bem jurídico, mas sim para proteger a estrutura normativa da sociedade. Por quê? Porque ele parte de uma perspectiva de formação social da teoria de um sociólogo chamado Niklas Luhmann, que é a teoria dos sistemas. Aliás, tem um livro que aborda muito bem isso, que é do professor Juarez Tavares, que é acho que a teoria do injusto penal e culpabilidade, que ele aborda essa parte da teoria dos sistemas, que é sensacional. O que o Jacob usa? Ele fala que a sociedade, baseado no Luhmann, né, é um sistema autopoético. Ele reproduz e se reproduz. Então, assim, as pessoas têm funções, as pessoas vão se comunicando e esse sistema ele vai produzindo e reproduzindo as interações sociais. O direito penal seria um subsistema do sistema social. Então, a partir uma visão assim bem resumido, ele busca continuamente a produção e reprodução ordenada de sua estrutura, de seus elementos, de modo que ele permita a estabilidade. Então, para que serve o direito penal nessa teoria? Para manter a estabilidade da sociedade, para evitar que a gente caia numa barbárie. Então, a partir disso, o Jacob formula a teoria dele do funcionalismo sistêmico, que é a teoria da prevenção geral positiva sistêmica, da pena, que é o quê? O que significa a pena? A pena serve para mais do que ele não reduz simplesmente a pena a uma reprovação do comportamento ou uma mera coação psicológica das pessoas. A pena serve para você restabelecer a autoridade do direito, a vigência da norma. Porque com a vigência da norma você comunica a toda a sociedade de que, assim, embora o sujeito tenha violado um padrão de comportamento social admitido, né, do consenso da sociedade, esse comportamento ele é desautorizado pela pena. E isso faz com que o quê? Que a confiança da sociedade seja retomada e o sistema fique estável. Porque a partir do momento que você entra em crise, você precisa de alguma coisa para manter ele coeso, né? Para que haja coesão social, para que a gente não caia numa barbárie, alguma coisa, o sistema entre em colapso. Então, por que a pena serve para isso? Seria meio que uma garantidora da credibilidade nas instituições, no sistema e na ordem social vigente, isso? Isso, exatamente. Serve para manter a estrutura da nossa sociedade, para que a confiança das pessoas
sucumba, né, nas instituições, para que a gente não entre num estado de anarquia, assim, no sentido grosseiro falando, às vezes de normas. Tem uma influência hegeliana aí, não tem? Por exemplo, que o Hegel, aquela ideia hegeliana de que o crime é uma negação do direito e a pena é uma negação do crime e uma reconstrução do direito. Tem, exatamente. Só que o Hegel, ele é meio que ele se utiliza desses elementos do Hegel, claro, só que o Hegel era mais, a gente interpreta ele como uma teoria da retribuição, né? E o Jacobs, ele, além de ser uma retribuição, né, por esse mal causado, né, a pena é a negação do direito, ela serve para que o coletivo entenda que mesmo com a violação, a sociedade ainda persiste, a sociedade ainda ela não vai sucumbir perante o delito. Então ela vai continuar viva, o organismo social vai continuar firme. E por quê? Porque o sistema precisa que as pessoas permaneçam fiéis ao ordenamento jurídico, né? Provavelmente o Jacobs tem um estudo da culpabilidade, que ele fala bastante que é o grau de fidelidade ao direito, né? Então, assim, as pessoas precisam permanecer fiéis ao direito para que a paz social e a ordem social permaneça, né? Que a gente possa viver em sociedade, em harmonia, né? Então, é basicamente isso. Esse é o direito penal do cidadão, que é destinado para um cenário talvez mais abrasileirado e atual, aqueles típicos comentários que a gente escuta de vez em quando de ninguém vai preso por isso, ninguém, né, vai ser punido por isso, ninguém vai para cadeia por esse tipo de coisa, seria mais ou menos o contrário do que seria a função defendida por esse teórico, então. Não seria uma mera punição pela punição, assim, né? Ela seria mais uma forma de você garantir, né, que as pessoas continuem confiando no direito penal, nas instituições. Então, não é meramente não é simplesmente só para não causar uma sensação de impunidade. É mais que isso, né? É uma forma de você conseguir as pessoas conseguirem se sentirem seguras mesmo de que o sistema está funcionando. O Jacob trabalha muito com expectativas sociais, papéis sociais. As pessoas, a gente só consegue viver a partir do momento que a gente espera, a gente tem uma certa expectativa de como a outra pessoa vai se comportar. Porque se a gente perder essa expectativa do que o outro... Se a gente não tem mais como meramente ter uma expectativa social, a gente não tem como... A gente tem que saber minimamente as possibilidades do que se espera do outro para que a gente não se sinta inseguro, né? Para que a gente não seja surpreendido de uma maneira muito drástica. Então, ele trabalha muito com isso, essa segurança cognitiva que ele fala. Então, assim, as pessoas cometem deslizes na vida, né? As pessoas cometem crimes, só que elas não se apartam, né? Elas não se deslocam da vida social, né? Elas cometem crime, sei lá, um crime patrimonial, até eventualmente um homicídio, digamos, isolado da pessoa. Então, assim, essa pessoa, a pena para ela vai ser esse tipo de função, para que restabeleça a vigência, conforte a sociedade, as instituições, e ela seja punida por isso. Então, diferentemente do direito penal do inimigo, que daí o direito penal do inimigo é destinado para a neutralização de indivíduos. O Jacob, ele diferencia, ele sustenta que determinados tipos de indivíduos perdem a qualidade de pessoa, de modo que elas não podem se beneficiar como nós aqui das mesmas garantias que nós temos perante a sociedade, porque a gente cumpre nosso papel social. Por mais que as pessoas cometam determinados tipos de delitos, a gente se mantém fiel à norma global, assim. A gente não se aparta do ordenamento jurídico, mas determinados tipos de indivíduos se apartam. E é a partir desse momento que o Jacob entende que precisa de um direito penal diferenciado para consagrar o princípio da isonomia, né? No sentido que você tem que tratar os iguais como os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades, né? Mais ou menos isso. Então, para determinados tipos de pessoas, um tipo de direito penal. Para determinados outros tipos de pessoas, não, né? Indivíduos, um outro tipo de penal. Por quê? Porque a gente chegou num estágio de avanço da sociedade, da globalização, da criminalidade, que não é mais, assim, aquela criminalidade só aquele ato simples, aquela pontual. Existem determinados tipos de delitos que eles atacam toda a estrutura da sociedade e
podem até, inclusive, fazer com que a sociedade provoque um terror generalizado a ponto de causar pânico. E, enfim, o efeito destrutivo é muito grande. Então, para isso que ele entende que tem que ter uma forma diferenciada para que a gente evite esse tipo de destruição causada por determinados tipos de indivíduos. Pensando assim, no que você falou até agora dessa questão, dessa teoria defendida, né? De você ter um direito penal do inimigo e ter um direito penal do cidadão. E pensando nessa questão de que determinadas condutas tornariam um indivíduo merecedor de um direito penal do inimigo e não de um direito penal do cidadão. Seria um direito diferente, com mitigação de determinadas garantias, enfim. Pensando na nossa lei de drogas, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem muitos artigos e parágrafos e incisos da Lei de Drogas que foram declarados inconstitucionais. Mas a Lei de Drogas de 2006, como ela foi aprovada, você tinha ali todo um espaço diferenciado de aplicação de lei do direito penal que se tem para os crimes comuns e do que você tinha para o traficante, por exemplo. Então, você tinha ali a impossibilidade da liberdade provisória, a impossibilidade de responder o processo em liberdade, você tinha o interrogatório antes mesmo de serem ouvidos as testemunhas, o interrogatório como primeiro lugar, enfim, vários aspectos que eventualmente foram declarados inconstitucionais e incompatíveis com o nosso direito penal, mas ao traficante, na lei de drogas, era aplicado até que foi anulado, né? Então, será que isso poderia ser considerado, de certa forma, algum tipo de aplicação dessa teoria? Pois é, a forma prática que é executada, principalmente que a gente vê quem é realmente punido por tráfico de drogas no país, né? Pode ser que seja uma influência, mas uma aplicação errada, né? No sentido que basta ver quem são as pessoas punidas, né? No país são pessoas normalmente punidas por pequenas quantidades de drogas, né? Então, assim, a sociedade elegeu o inimigo que seria o traficante, né? Pensando até, por exemplo, nessa ideia de guerra às drogas, né? Você tem ali toda essa construção dessa ideia de guerra às drogas, aí você cria uma lei totalmente diferente, com um rito processual específico, mitigação de determinados direitos e garantias aplicadas a um determinado grupo de indivíduos que comete um crime que efetivamente é declaradamente combatido pelo Estado, né? Foi nessa ideia que eu pensei, assim. Eu entendo esse ponto, né? Realmente acredito que seja uma influência da sociedade elegendo inimigos a serem combatidos, mas uma aplicação falha, porque as pessoas que são punidas não representam grandes perigos para a sociedade, normalmente, né? Então, assim, não é esses pequenos tóxicos, vai dizer que isso, a pessoa cometeu um tráfico, ela se afastou de maneira duradoura da ordem jurídica, de modo que ela tem que ser reprimida como inimigo e tal. Então, isso, embora a gente veja essa repressão intensa na prática, eu acredito que seja uma aplicação viciada e perigosa, né? Então, essa é uma das grandes críticas mesmo, esse perigo de você transformar isso, uma legislação de luta, assim, numa regra, né? Porque daí virou regra. As pessoas, a exceção virou regra no combate às drogas, né? Nesse caso, a repressão intensa, todo e qualquer tipo de delito de tráfico, né? Então, desde o pequeno traficante até o grande. Então, assim, muitas vezes a gente vê penas, flagrantemente desproporcionais. Então, eu entendo que seria uma visão de inimigo, não especificamente interpretar uma aplicação realmente da teoria, mas uma influência dela, né? Talvez uma influência da ideologia, mas... Da ideologia, né, do inimigo, né? Então é isso que é perigoso. E o Jacob, ele fundamenta a teoria dele, do direito penal inimigo, no embasamento filosófico dos contratualistas. E aí já tem um grande diferencial, uma diferença no sentido assim, ele basicamente estuda Hobbes, Kant
Fichte e Rousseau. São esses 4 só. Ele sustenta a teoria com base nesse tipo de embasamento filosófico, que era o quê? Principalmente no Thomas Hobbes, que é assim, parte daquela noção que as pessoas estão em estado de natureza e daí elas abrem mão de suas liberdades para fundar o estado civil para que a gente tenha um mínimo de segurança e consiga conviver. Basicamente isso, daí é assim que se forma o estado moderno, por assim dizer. Determinados tipos, por exemplo, no caso de Rousseau e Fichte, quando o sujeito ele comete um crime, na interpretação feita pelo Jacob, já é um ataque ao contrato social. Então ela tem que ser punida já como inimigo porque ela já está violando o acordo pactuado entre as partes. Já o Hobbes ele fala que não é toda e qualquer violação ao contrato social que tem que ser punida como inimigo. Somente o sujeito acusado de alta traição, porque o cara de alta traição ele renuncia ao estado civil, à submissão ao poder da época da monarquia, de modo que ele volta ao estado de natureza. Então, aí, esse tipo de sujeito tem que ser punido de uma maneira diferenciada. E o Fichte também diz que você tem que punir o cara como se fosse uma cabeça de gado, como cabeça de gado, quando ele viola o contrato social, assim, de maneira geral. E o Kant é quando você realmente se aparta do estado comunitário legal, de modo que você se torna uma ameaça para a convivência pacífica. Então, aí você tem que ser punido como um inimigo da sociedade. Basicamente, esse é maneira bem sintética, o embasamento utilizado por Jacob para fundamentar a teoria. Então, é basicamente nos contratualistas. A gente pode considerar, então, que a idealização desse direito penal de inimigos seria para crimes contra o Estado, contra o próprio ordenamento jurídico? Mais do que contra o Estado, mas contra a sociedade, né? Só que... É porque, assim, digamos, um crime de terrorismo, eu até conseguiria visualizar mais facilmente essa supressão de garantias, né? Numa situação de comoção social, talvez ali uma guerra civil, algo assim, que realmente o Estado de Direito tivesse em risco, sabe? Isso. Até consigo visualizar essa supressão de garantias para justamente a manutenção da ordem jurídica. Isso. Mas daí para mim não está ficando muito claro assim, questão se havia essa defesa também para certos crimes comuns, como o Calil citou, né, um exemplo, tráfico de drogas, que até para um populismo penal, o tráfico de drogas é eleito como o inimigo número 1 da sociedade. E isso, o Jacobs, pelo estudo dele, pela idealização dele, não é esse o caminho do direito penal inimigo. É isso mesmo? Não, é isso. O Jacobs ele defenderia mais, ele até fala do tráfico, mas ele fala num contexto mais de crime organizado. Porque para definir exatamente o que seria o inimigo. O inimigo é o sujeito que se afasta de maneira duradoura do Estado de Direito, da sociedade, de modo que ele reiteradamente ele persiste em cometer condutas que violam o direito. Então, um exemplo seria o cara que pertence a uma organização criminosa. Por quê? Porque ele está vivendo num Estado paralelo. Então, ele renuncia aos benefícios do Estado de Direito na medida em que ele ameaça o Estado de Direito ao criar um Estado paralelo. Então, o Jacobs fala num contexto de tráfico de drogas, tráfico de armas, no contexto da criminalidade organizada. Que aí você consegue vislumbrar mesmo o sujeito de maneira flagrante se opondo às instituições, à sociedade. E isso é uma ameaça, porque na medida que você começa a minar o Estado de Direito, você começa a você pratica condutas que não condizem respeito com a normalidade social, se aparta totalmente da sociedade, vivendo num estado de violência, um estado totalmente paralelo, não se subordina à ordem jurídica. Então aí... Não seriam hipóteses, por exemplo, de crimes que tivessem um risco à segurança nacional ou à integridade do Estado Democrático de Direito. Então, pelo Jacobs, o entendimento dele de que determinado grupo social que tem uma prática reiterada, criminosa,
deveria ser eleito como inimigo e ser aplicado, então, esse direito penal diferenciado. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil, né? Facções criminosas que a gente conhece, como Comando Vermelho, PCC. Dentro dessa linha de raciocínio, poderia-se considerar o PCC, por exemplo, ou o Comando Vermelho, como um inimigo ser eleito e ser aplicado um direito penal diferenciado, um processo penal diferenciado para essas facções? É isso? Também o sujeito que tenta promover um golpe de Estado, ele também seria um inimigo, porque ele está tentando desmantelar a ordem social, né? Então é esse sujeito também, né? Além do terrorista, esse sujeito que ameaça instituições e o criminoso organizado. Como ele se aparta do Estado Democrático de Direito, ele não pode se valer das mesmas garantias que nós temos. Ele renunciou a essas garantias no entendimento de Jacobs. Então, os direitos fundamentais em relação a ele vão ser relativizados. Então, assim, poderíamos admitir uma escuta telefônica, eventualmente, sem uma autorização judicial prévia contra ele, na medida em que a segurança nacional e social está ameaçada. Então, você relativizaria esse tipo de conduta, mas sempre sujeitando ao controle depois, né? Esse é um dos principais críticas que tem ao Jacobs, no sentido assim, ele não propõe, ele não tem uma regulamentação de como é que vai se dar isso no momento do processo penal, como é que se daria nesse sentido. Então, assim, que momento você iria relativizar? Quem faria esse filtro e quais seriam os parâmetros, talvez? Esse é um dos principais problemas para a implementação da teoria. Assim, entendi. Quais são as características fundamentais do direito penal do inimigo? Que é essa relativização de garantias penais, processuais penais, de modo assim, interceptação telefônica, um flagrante meio incontrolado, né, sem necessidade de passar pelo judiciário primeiro. O direito penal do inimigo não trabalha com pena, ele trabalha com o Jacobs chama de custódia de segurança, que é o quê? O objetivo dele é neutralização, para que o indivíduo seja impedido de promover um estrago gigantesco. Então, seria essa custódia de segurança, né? Mas a nossa medida de segurança, que é mais ou menos a periculosidade, né? Então, baseado nisso também. E meio que uma ideia de prevenção especial negativa? É meio que uma prevenção especial negativa. Você está meio que inocuizando o sujeito, neutralizando, para que ele não volte, para que ele não ameace com sua conduta novamente o Estado social. Por quê? Porque se ele chegar no ponto de executar isso novamente, o estrago vai ser muito grande. Então, o que acontece? Essa aqui é a principal característica, acredito. Ocorre uma antecipação da barreira de punição, de modo que você já pune o sujeito que está se preparando para cometer o crime. Que, em regra, no direito penal aqui no Brasil, você não é punido quando atos preparatórios não são punidos. Mas, olha, tem uma exceção. O artigo 33 da Lei de Drogas vindo na minha cabeça de novo aqui. Mas é que tem que ser um ataque, assim, um perigo frontal à sociedade. Por exemplo, um exemplo claro... Não, eu não estou falando que faz sentido, mas eu estou pensando justamente que o próprio artigo 33, teoricamente, pune atos preparatórios também, né? Então, assim, não estou pensando que faz sentido de acordo com a teoria do Jacobs, mas que talvez tenha uma certa influência dos ideais ali, né? No sentido de ideais de eleger um sujeito para que a gente tenha que derrubar, né? Então, né, nessa perspectiva. Mas um exemplo claro no Brasil é a criminalização de atos preparatórios do crime de terrorismo. Na lei antiterrorista aprovada em 2016. Existe... autores, já vi autores falando que essa é uma demonstração real da teoria do direito penal do inimigo no Brasil. Por quê? Porque você já criminaliza o sujeito com penas altíssimas pelo ato preparatório. Então, assim, há uma desproporcionalidade desde já. E isso caracteriza o direito penal do inimigo. É uma desproporção na pena, porque o sujeito ele vai ser punido, mas ele não vai receber uma redução no grau da punição, né? Porque na tentativa a gente tem um grau de punição menor. Né? O ato preparatório não é criminalizado, em regra, mas assim, quando você não chega ao resultado,
você recebe uma diminuição na sua pena, né? Porque você não chegou. Já no direito penal do inimigo, não. Você vai punir de uma maneira pesada, com penas altíssimas já no ato preparatório. Então, eu ia citar esses dois exemplos, né? O crime de terrorismo, que criminaliza atos preparatórios, e outro exemplo também é a falsificação de moeda, né? Se tiver ali os utensílios, objetos ali para falsificação de moeda, também é uma hipótese de criminalizar atos preparatórios também, além de terrorismo. Mas veja, por exemplo, quando você está lendo... Desculpa, eu vou insistir no meu comentário. Mas quando você lê, por exemplo, o inciso 4 ali do artigo 33 da Lei de Drogas, você tem ali a mesma criminalização para quem vende ou entrega matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Então, assim, eu vejo talvez como uma certa forma de influência desse mesmo já aspecto. Já está antecipando a punição, né? Já está querendo pegar o sujeito que vai preparar a droga, né? Para quem não chegou ainda. Foi esses dias que eu tinha pensado. Até esses dias eu estava vendo o julgamento no caso que é a tal da Ministério Público pedindo a condenação, o juiz condenou e veio para o tribunal e foi absolvido, né? Que o caso de sementes de maconha, que não tem nem o THC da maconha, né? Então, por exemplo, você punir, não tem como... Você nem sabe se a planta vai prosperar, né? Então, o sujeito já tinha sido condenado no primeiro grau por isso. E o STJ pacificou o entendimento de que você não pode condenar ainda na semente, porque você nem sabe se vai prosperar, se a planta vai sobreviver, se vai ter THC ou não. Então, você vai... Olha que perigo, né? Você já criminalizar antes, né? E realmente, é perigoso mesmo. O professor Zaffaroni é um grande crítico da teoria. Tem o livro dele, da coleção do pensamento criminológico, que é o Inimigo no Direito Penal, que ele mostra que a humanidade, desde os princípios, já trabalhava com a ideia de você eleger o inimigo, de você combater o inimigo. Tem um livro também do Leandro Aires França, advogado também, que é O Inimigo ou a Inconveniência de Existir. Também trabalha com essa construção do inimigo ao longo da história, né, do direito penal. Então você já vê que existe uma influência disso. Mas eu enxergo assim que o professor Jacob tenta achar um meio termo, assim, de você não transformar tudo em guerra e combater o inimigo de qualquer forma, mas de uma maneira bastante restritiva, limitada. Talvez ele tenha sido bem intencionado e mais seletivo, e o pessoal atualmente pegou a teoria dele e deu uma deturpada, assim, ou talvez uma manipulada, não sei. Aqui no Brasil já tem gente que sustenta que o Jacob defendia a punição para o reincidente, que todo reincidente ia ser punido, né, tal, de maneira como inimigo, ia ser neutralizado, tal. Não é bem assim, ele não falou nada de reincidente. Aqui que já houve uma interpretação assim. Aí é outro perigo, que é reincidente. A maioria das pessoas que cometem crimes, né? Somente uma parcela é selecionada, né? Então, você tem que trabalhar o direito penal inimigo com a seletividade, já fica mais complicado também. Então, por isso que entendo que ela deveria ser aplicada realmente em contextos muito, muito, muito excepcionais, como o caso do terrorismo. Por quê? Porque se você esperar para agir com o direito penal do fato, o direito penal do cidadão, o estrago provocado pela conduta criminosa consumada vai ser devastador. Então, por isso que você já pega o cara antes, já criminaliza antes, antecipa e já pune antes, neutraliza. Outra aplicação que eu veria seria o psicopata. O psicopata assassino em série, né? Que ele fica reiteradamente violando de maneira frontal o ordenamento jurídico por homicídios, né? Então, o que a pena faz? Você não aplica simplesmente uma pena privativa de liberdade. Você neutraliza ele pela periculosidade também. E, por exemplo, tem, se eu não me engano, na Noruega, o sujeito, quando ele vai ser solto, acho que até nos Estados Unidos também, a corte ainda julga. Se ele continuar sendo uma ameaça para a sociedade, ele pode continuar preso. Então, você já vê que já tem uma teoria, já tem uma punição pela periculosidade, né? A minha monografia na Escola da Magistratura foi a legitimidade do direito penal inimigo nos crimes de genocídio, que eu fiz um estudo dos genocídios ocorridos em Ruanda e na ex-Iugoslávia, né? Analisei lá os genocídios ocorridos na década de 90
né? E para mostrar que o Tribunal Penal Internacional já aplicava o direito penal do inimigo, no sentido que ele punia de uma maneira desproporcional, até inclusive sujeitos que confessaram e ajudaram, com penas de prisão perpétua. Então, assim, você já via que o genocida já é visto como um inimigo da sociedade. Então, ele já é realmente... O direito penal do inimigo já está na realidade. O Jacobs, ele defendia, então, uma aplicação de um direito penal do cidadão, uma aplicação de um direito penal do inimigo. Essa aplicação do direito penal do inimigo seria de acordo com determinadas condutas que, segundo ele, seriam meio que uma forma de ofensa à ordem social natural de uma determinada sociedade ou algo assim. Faltou exatamente esse ponto de falar. Mas ele chega a estabelecer algum tipo de parâmetro, algum tipo de mecanismo para garantir, por exemplo, que essa ideia de você definir um inimigo, ou como você evitaria que um cidadão fosse erroneamente classificado como um inimigo, ele chega a estabelecer esse tipo de situação, ou ele só para por aí na teoria? Então, esse é o problema, não cheguei a encontrar isso, me parece que também não tem essa... Como é que se daria a implementação no processo penal, né? Por exemplo, o sujeito é presumidamente inocente, mas ele já vai ser tratado como inimigo na fase do processo? Como é que fica isso? E se o cara for inocente depois, como é que faz? Então, não tem uma definição clara de como se daria isso. Então, porque assim, de repente, sei lá, o sujeito está preso sem garantia de habeas corpus, sem contato com advogado, em regime disciplinar, né, um RDD super extenso e tal, e o sujeito ainda não foi julgado. Então, como é que se ia trabalhar isso com a presunção de inocência, né? Esse é um dos grandes problemas também, que não é definido. O que o Jacobs, ele define assim, ele trabalha com esses dois conceitos de o que seria o pessoa e o inimigo. Para quem que eu vou aplicar o direito penal do inimigo? Para o sujeito que não é mais pessoa. Como é que eu defino pessoa? Pessoa é o indivíduo que ele oferece uma garantia cognitiva de um comportamento pessoal. O que seria isso? Ele geralmente se orienta conforme a norma. O inimigo ele viola de maneira persistente. Ele não se orienta conforme a norma geralmente. Então ele perde esse status de pessoa, de modo que ele daí é tratado como um sujeito com menos garantias. Então é aquela pessoa que não se orienta conforme a norma geralmente. Uma situação que até me chama a atenção não sei se vocês acompanharam a série Narcos na época que saiu, né? Foi um grande frisson, mas eu lembro pela série, né, alguns fatos ali que eles narraram ali do cartel de Medellín, do Pablo Escobar e a forma até terrorista, né, que a organização do Pablo Escobar agia, no sentido de executar juízes, né, de matar juízes. Tinha uma situação até que um processo do Pablo Escobar estava na Suprema Corte colombiana, e um grupo armado entrou na Suprema Corte, incendiou boa parte ali do acervo, então incendiou ali os autos até do processo, né, envolvendo a organização do Pablo Escobar, e nesse processo até mataram alguns juízes da Suprema Corte. E era uma situação em que qualquer agente do Estado que fizesse frente àquela organização criminosa era sumariamente eliminada, né? Então ali eu via, assim, eu tinha uma dificuldade em enxergar, né? Poxa, mas como é que a gente aplicaria ali, naquela situação do Pablo Escobar, direitos e garantias fundamentais que são aplicados para qualquer cidadão, sendo que qualquer procedimento que o Estado ali realizasse dentro da normalidade jurídica, aquele grupo armado que também tinha muito poder econômico, já rapidamente, de forma violenta, já neutralizava qualquer
ação do Estado, né? Era uma dificuldade, sim, que eu tinha muito grande, né? Daí a saída que eu, particularmente, tinha encontrado era realmente tratar o grupo como um grupo terrorista e talvez ali, por meio do parlamento colombiano, do Poder Executivo também, decretar uma espécie de estado de sítio em que direitos e garantias fundamentais fossem ali mitigados justamente para conter aquela organização criminosa que também acabava sendo uma organização terrorista também. Então foi ali assim que me fez pensar essa questão do direito penal do inimigo, né? Porque a gente fica muito na polêmica, né? Claro, essa questão da lei de drogas, concordo com o Khalil, assim, não pode de forma populista, ideológica, simplesmente criminalizar de uma forma diferenciada certas condutas que ocorrem na sociedade, mas também tem essas situações em que o próprio Estado de Direito fica em risco, né? Como essas situações de terrorismo, por exemplo. Então, assim, eu consigo enxergar mais facilmente essa mitigação de direitos e garantias. Mas o que eu penso, assim, como o Geraldo citou e que causa uma insegurança, é esse campo aberto, né? De você eleger, poxa, mas quem que é o inimigo? Quais condutas serão consideradas de um direito penal do inimigo, né? Então, a gente está ali numa situação muito complicada em que a gente pode caminhar muito facilmente, a história tem para mostrar, né? Para um autoritarismo, né? De você criminalizar determinados grupos sociais, de a gente também caminhar também por um direito penal do autor, não tanto por um direito penal do fato. É perigoso virar uma perseguição política. Missões, né? Isso, exatamente. Então, assim, é um tema que é polêmico. É muito difícil a gente chegar, assim, numa conclusão, porque na minha graduação eu só tive professores que só batendo nessa teoria do Jacobs, né? E eu entendi as razões deles e não posso dizer que eu discordo. Mas essas situações, principalmente envolvendo grupos terroristas mesmo, como ocorreu na Colômbia nos anos 80 e 90, eu consigo visualizar mais facilmente esse tipo de tratamento jurídico, vamos chamar assim, sabe? Mas a questão é o campo aberto que fica, né? Quais são as limitações? Então, assim, o que eu penso para ter uma segurança jurídica é aquelas hipóteses que já estão na nossa Constituição, né? De você decretar ali um estado de sítio, por exemplo, em que daí você tem ali um período determinado, tem o controle da própria Constituição, do Poder Legislativo, e ali também você pode determinar qual é a extensão dessa restrição de direitos e garantias e em razão de qual comoção social, de qual fato social que está se dando. E assim eu consigo enxergar mais facilmente. Mas como o Khalil citou, exemplos como ali o artigo 33 da Lei de Drogas ou outros dispositivos da lei de Drogas, por exemplo, na instrução, o réu, o acusado, falar por primeiro, sendo que a regra é ele se manifestar por último, para que ele acompanhe toda a instrução, para que assim ele possa apresentar sua versão e se defender das imputações, ou mesmo a questão ali de você já decretar uma prisão preventiva desse possível traficante, vamos chamar assim, e para que, em regra, ele respondesse o processo preso e não em liberdade. Eu vejo essa questão da prisão preventiva. Eu vejo essa questão da prisão preventiva até como um pouco dessa ideia de neutralização daquela pessoa já meio que de imediato, né? Isso, e a gente sabe que perigoso. E a gente sabe que a ideia do legislador era essa. Se a gente olhar para o nosso Congresso Nacional, o perfil do legislador, qual que é o inimigo número 1 da sociedade? Para o que assim o grande mercado da política cita, né? É a droga, é o traficante. Então, por isso tem muito populismo penal. A gente vê isso. Tem um debate sério sobre isso. E que não tem. Então, daí o que acontece? Vamos aprovar uma lei em que o traficante vai ser preso, porque a nossa função é botar traficante na cadeia. Daí, muitas vezes você pega ali um usuário que compra uma quantidade de drogas ali para consumir ao longo dos dias, daí muitas vezes o Khalil já citou em outro programa que esse usuário ele acaba sendo enquadrado como traficante. Naquela hipótese, ele poderia responder todo o processo preso
para depois você ter uma sentença ali e falar, realmente, nossa, a instrução verificou que não tem elementos para te condenar por tráfico. E aí? E todo aquele período que ele ficou preso? Na prática, foi uma antecipação de pena, sem uma instrução processual que demonstrasse realmente uma culpa, né? Então, o que me preocupa, assim, é essa linha que você pode passar para um autoritarismo mesmo, de um abuso, assim, do poder estatal, né? Sobre determinadas condutas. É essa preocupação, assim, que eu tenho. Eu entendi que a teoria, na verdade, do Jacobs, que ele defendeu, principalmente pelo que o Geraldo nos explicou, é uma ideia bem intencionada. É para você combater, de certa forma, essa questão do terrorismo, ou, por exemplo, essa questão que o Augusto citou ali do Narcos, né? Mas o grande problema é justamente isso, né? Quem vai fazer esse filtro, ou quem vai definir a quem se aplica esse direito penal do inimigo? É uma coisa que tem que ser muito moderada, né? É uma coisa que a gente não pode eleger deixar à mercê de qualquer pessoa decidir quem vai ser esse inimigo, né? Por exemplo, a questão das drogas, a gente sabe que foi uma coisa importada, essa guerra às drogas foi uma coisa importada de grande influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma fase que eles declararam as drogas o inimigo número 1 da sociedade dos Estados Unidos. Foi declarado, enfim. Então, e hoje em dia a gente tem esse ideal de que precisa ser combatido a qualquer custo e que o traficante é o grande inimigo. E, óbvio, não vejo isso como uma aplicação da teoria do Jacobs, como ele pensou, e também não vejo como uma aplicação de direito penal do inimigo declarado, mas um direito penal do inimigo meio escondido ali. Ideológico, exatamente. E acho que essa é a grande complicação e essa é a grande polêmica dessa teoria, né? Quem vai definir a quem se aplica o direito penal do inimigo e a quem se aplica o direito penal do cidadão? Por isso que ele defende que tem que ser tem que ser um conceito inimigo científico descritivo e não político, porque senão vira um instrumento de perseguição, né? Isso é o grande desafio, acredito, da teoria, que é exatamente lidar com essa perspectiva de direito penal do autor e o perigo de virar, de debandar para um autoritarismo, para um direito penal bastante violento, que acabe virando como regra, né? No sentido, vamos combater todos os traficantes de droga de qualquer maneira e punir de maneira pesada, porque nós precisamos reprimir, porque isso destrói a sociedade, destrói as vidas. Então, assim, tem que ser algo bem limitado, bem restrito mesmo. Por exemplo, tem debate... eu acredito que isso, a gente estava uma vez discutindo na FEMPAR, que eles discutem essas teorias nas universidades americanas, né? Aqui é meio que o debate é um pouco... Precisa de um debate mais sério, às vezes, sobre essas questões que nem o Augusto falou, que e essas questões aí que envolvem, por exemplo, lá o caso da narco-guerrilha, os narco-guerrilheiros, os carros terroristas e tal, a gente tem que lidar com isso. Isso é um problema. Então, o direito penal garantista, de maneira que não se flexibiliza nada, pode ficar impossibilitado, né, de agir na situação. Outro exemplo que eu entendo que eles também seria uma forma de direito penal inimigo, mas não acho que as pessoas não... que é a tal da teoria do cenário da bomba relógio. Não sei se já ouviram falar nisso, que é para relativizar a tortura. Tortura. Exatamente, que é uma forma que, assim, é bem isso, o sujeito se coloca numa situação de excludente de garantias constitucionais e fundamentais e você tem tem que ser a última ratio da última ratio da última ratio. Então, assim, não pode ter nenhuma outra forma. O sujeito tem que ser comprovadamente envolvido, né? E você tem um tempo muito curto e as pessoas vão morrer, e muita gente vai morrer. O ataque vai ser massificado, vai ser gigantesco. Então, essa teoria proporciona, digamos, uma relativização da tortura, que, assim, o Estado estaria, acho que seria uma forma de inexigibilidade de conduta diversa, que o Estado vai lá e o que autorizaria o Estado a empregar todos os meios e forças necessárias para extrair uma informação para evitar o ataque. Então, seria também uma manifestação disso, né, de uma relativização de um direito fundamental, né? Mas eles discutem, os americanos discutem isso na universidade também. Aquele juiz da Suprema Corte, se não me engano, discutia bastante isso, que era o Scalia da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Então, você vê aí uma outra agora. Mas, assim, e se autoriza e o cara é inocente, né? Como é que fica, né? Quem que vai arcar com isso, né? É complicadíssimo isso.
E essas situações de autoritarismo que a gente acabou de citar, né, Geraldo? Você mencionou novamente, a história tem para demonstrar, né? Na Europa, né, tivemos há 100 anos ali, menos de 100 anos até, o nazifascismo, né? Na Alemanha, Itália, Portugal, Espanha. No Brasil, aí, o que não falta é movimentos autoritários no Brasil. No final, estamos aí no nosso maior período de democracia é a partir de 88 para cá, não temos nem 40 anos. Durante a República não houve 40 anos ininterruptos de democracia. Sempre teve movimentos golpistas e autoritários. Também tivemos aí o atual presidente da República, em mais de uma ocasião, criminalizando movimentos sociais, querendo caracterizar certos movimentos sociais como grupos terroristas. Então, assim, realmente é complicado, né? Você ter uma abrangência em que você possa criminalizar determinados grupos com fins políticos, né? É algo realmente preocupante. Pessoal, esse foi mais um episódio do Criminal Simples Podcast. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença do Geraldo, que veio discutir esse tema polêmico que é o direito penal do inimigo. Geraldo, muito obrigado, então, pela tua participação. Você quer indicar alguma bibliografia para os nossos ouvintes? Ah, sim. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Augusto e Calil, né? Foi realmente um prazer imenso. Bibliografias que eu sugeriria para quem quiser se aprofundar mesmo no tema seria... Uma obra bastante interessante é a do professor, que é um promotor de justiça de São Paulo, que é o Alexandre Rocha Almeida de Moraes, que é Direito Penal do Inimigo, a terceira velocidade do direito penal. Essa é a tese de dissertação de mestrado dele, que ele fez em um livro, e é uma obra completa, assim, é uma das mais completas que eu pesquisei para minha monografia na pós-graduação. Então, assim, esse livro do professor Alexandre Rocha Almeida de Moraes... tem os livros um livro de crítica, que é o do professor Zaffaroni, que é O Inimigo do Direito Penal, da coleção Pensamento Criminológico, que é bastante completo também, que é cheio de... Então, esse também tem da professora Kelly Cardoso da Silva, que é Direito Penal do Inimigo, Aspectos Justos Filosóficos Normativos, é uma professora lá de Foz do Iguaçu, que foi tese de mestrado também, sobre a orientação do Alexandre Calegari. Também estava esquecendo do principal, que é a tese, o livro traduzido, que foi feito já em 2003, já está numa segunda edição, que é do próprio professor Gunther Jacobs, junto com o professor Manuel Câncio Meliá, da Universidade, acho que de Sevilha, que o livro é Direito Penal do Inimigo, Noções e Críticas, que é tradução pelo André Luiz Calegari, né? Nereu José Giacomoli, né? Também acho que da Universidade da PUC do Rio Grande do Sul, que é um livro pequeno assim, mas que tem exatamente a teoria, os próprios escritos do professor Jacobs, que é pela Livraria do Advogado, a editora, né? Que é basicamente isso. E as outras biografias daí são tudo em espanhol, daí que tem que ter acesso, mas esse é o que tem aqui para nós em português, assim, então é basicamente isso. Todas essas recomendações do Geraldo vão estar disponíveis na descrição desse episódio. Bom, primeiramente, muito obrigado, Geraldo, por trazer todo esse conhecimento, né? Toda essa teoria de quem pesquisou profundamente essa ideia de direito penal do inimigo, direito penal do cidadão, essa teoria que é tão polêmica, muitas vezes, de certa forma, deturpada ou mal interpretada, e eu acho que é realmente muito importante a gente estudar esse tipo de tema, não só para pensar em aplicabilidades, mas também para pensar nos perigos, né, de você aplicar alguma coisa como essa, igual como eu falei, insisto em comentar, por exemplo, a lei de drogas, né, que eu particularmente vejo muitos ideais dessa teoria na lei de drogas, por mais que não tenha sido talvez intencional ou de forma declarada, mas para a gente refletir sobre os perigos disso e sobre as problemáticas também, né? Então a gente só tem como ter visão crítica sobre alguma coisa se a gente compreende e se a gente estuda isso. Então acho muito importante a gente pensar sobre esse tipo de situação, e agradeço por ter compartilhado todo esse conhecimento aprofundado com a gente. Obrigado novamente, Augusto, pela gravação de mais um episódio
muito interessante para o direito penal. E peço para que os ouvintes nos acompanhem nas redes sociais, principalmente no Instagram. O meu Instagram é o @crimesimples, o do Augusto é @augustorodrigues.criminal. Mais uma vez, quero agradecer ao nosso convidado, que é o Geraldo, e principalmente quero agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Muito obrigado. Esse programa aqui é feito para você. E peço uma gentileza, compartilhe com o seu amigo que é estudante de direito ou com algum advogado que é militante da área, que isso nos ajuda muito a crescer essa divulgação do conhecimento jurídico. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Esse foi mais um Criminal Simples Podcast.